Nós temos na vida humana e também na nossa vida espiritual, não vou dizer que é um defeito, mas uma mania. Qual é a nossa mania? De sempre dar um passo para trás, em diversas realidades da nossa existência. E não precisamos nem mesmo ir muito longe. Há pouco tempo atrás, há pelo menos 5 meses ou há 6 meses atrás, nós estávamos muito próximos do Ano Novo. E quando nos aproximamos desses períodos, digamos, marco, não? Tem um marco. Então, passaremos de 2024 a 2025. Nós imediatamente fazemos uma série de propostas, uma série de propósitos pessoais. Esse ano que vem eu vou emagrecer, o ano que vem eu vou me dedicar mais aos meus filhos, o ano que vem eu vou melhorar o meu trabalho, o ano que vem eu vou acordar cedo, o ano que vem eu vou cuidar da minha saúde. A gente faz uma série de projetos, uma série de propósitos, que é positivo, porque isso aponta que nós queremos melhorar. Só que, passados alguns meses, nós vamos perceber que a gente não conseguiu cumprir o nosso propósito, né? Sobretudo aquele de emagrecer, não? Muito bem. E aí, o que acontece quando a gente não cumpre o nosso propósito? Primeiro, nós ficamos tristes conosco. Depois, nós damos um passo para trás. Nós voltamos onde estávamos. E isso é quase que, vamos dizer, não posso dizer que isso é normal, porque a ideia é melhorar sempre. Mas isso acontece conosco. Às vezes tem coisas que nós temos que renunciar mesmo. Isso aqui é diferente. Eu estava com esse projeto, de repente tive que renunciar a esse projeto. Renunciar a um projeto faz parte da vida e não é vergonha para ninguém. Mas outros pequenos propósitos a gente não precisa renunciar. Precisaríamos ter uma certa constância. E qual que é a dificuldade de levar o projeto adiante? É exatamente aqui onde mora a questão. Por que a gente volta para o princípio, ou volta para como estava? Porque como estávamos, já era constituído, estava seguro, a gente não precisava criar coisas novas, não precisava mudar hábitos, não precisaríamos fazer isto ou aquilo, tudo já estava mais ou menos dentro de um sistema, e aquele sistema vai estar sempre na nossa memória como segurança. Criar um sistema novo, às vezes, se torna muito difícil. E por isso, nós sempre damos um passo para trás. Mas o que eu quero apontar aqui é que na vida espiritual, isso pode ser algo muito comum também. Não só na nossa vida humana. Na nossa vida espiritual, quantos propósitos nós já não fizemos de sermos melhores cristãos e demos passos para trás? Mas o que nos falta para ir adiante? Acolher a novidade. E a novidade não é aquilo que nós criamos, mas aquilo que Cristo nos oferece. Portanto, mais do que um propósito bonito, é acolher a novidade que Jesus nos traz. E é o que nós vemos no Evangelho de hoje. É um Evangelho pascal. O ressuscitado aparece pela 3ª vez aos discípulos. Os discípulos ainda estão meio que desnorteados com tudo o que está acontecendo. E nós vamos perceber que eles estão exatamente na posição onde Jesus pediu: ide a Galileia, porque lá vos precederei. Lá na beira do mar, onde tudo começou, Jesus Cristo chamou os discípulos na beira do mar. Portanto, aquela beira do mar para eles representa sempre este novo início, mas agora um início diferente, porque aquele que venceu a morte está ali. Jesus Cristo está presente. E na nossa vida espiritual e também na nossa vida humana, aquilo que reclama a postura que se reclama de nós é perceber a presença de Jesus. A presença de Jesus seja numa situação muito alegre. E que bom que temos situações alegres na nossa vida. Mas sem Jesus, estas situações se tornam vazias. Ou mesmo numa situação muito dura, muito difícil,
também Jesus está lá. Para nós que somos cristãos, ressuscitados com Cristo, que passamos pela graça do batismo, da confirmação, da Eucaristia, a nossa vida tem como centro a pessoa de Jesus. Nós não vamos procurar dar passos para trás. Não. Nós vamos dar passos para frente. E esses passos para frente passa pelo fato que Cristo está e que Cristo perdoa os nossos pecados. Mas sobre o perdão eu vou falar já. Agora eu gostaria de focalizar com vocês esta figura de Pedro, que ilustra exatamente o que eu estou querendo dizer aqui. Pedro, o chefe dos apóstolos, aquele que era amigo de Jesus, aquele que Jesus Cristo dá a ele: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificareis a minha igreja, aquele que tinha consciência da sua função enquanto missão que Cristo o confiou, ele levanta a voz e diz assim: vou pescar. O que Pedro está dizendo? Estou voltando a fazer tudo aquilo que antes eu fazia. Quando o mandato de Jesus foi outro: farei de vós pescadores de homens. Ele volta para a pesca de peixes. Imagina o que não está passando na cabeça de Pedro nesse momento. Em vez de, diante do ímpeto, vou pescar, pensar, mas o que Jesus pede para mim? Ou o que o Senhor pediu para mim? Ele volta para a vida pregressa. Ou seja, ele volta à pesca, ele volta para aquilo que ele fazia antes. Veja, que é exatamente como nós fazemos. Nós voltamos para onde estávamos as nossas seguranças. E o que era a pesca para Pedro? A pesca para Pedro era o seu ganha-pão. Era o seu talento melhor. Ele sabia fazer bem aquilo. Ele voltou para aquilo que ele era antes. Ele voltou a executar aquilo e abraçar as seguranças de antigamente. Quando agora ele é chamado a um outro tipo de segurança. É aquela que Cristo propõe. E aí a pergunta que nós nos fazemos hoje é exatamente essa: quais são as seguranças que nós procuramos? Aquelas que nós inventamos? Aquelas que nós queremos solucionar? Ou como cristãos nós damos um passo para abraçar aquilo que Cristo me propõe? Gente, essa pergunta é muito séria, viu? Não é uma pergunta bobinha, não. Porque se nós somos cristãos, a nossa vida tem como centro Jesus ressuscitado. E Pedro, voltando para lá, ele volta para a sua segurança. Mas veja que Jesus Cristo é sempre presente e sempre repropõe a sua proposta. Ou seja, sempre mostra novamente o seu caminho, e agora completamente novo. Agora imagina o que não se passou na cabeça de Pedro quando ele viu Jesus. Já disse, Pedro era amigo de Jesus. Mas agora você imagine que este amigo de Jesus o traiu. Pedro, você vai me trair, você vai me negar 3 vezes antes que o galo cante. Na hora da cruz, Pedro falou que isso nunca te aconteça, sempre pronto para pegar a espada. Na hora do vamos ver, você é um dos galileus. Não, eu não sou esse daí não. E deixou o próprio amigo morrer sozinho. Imagina você o que não está passando na cabeça de Pedro quando ele vê o Senhor. Pedro simplesmente, ao perceber isso, pula na água de vergonha. Mas Jesus Cristo não está ali para dar pancadas em Pedro. Ele está ali para dizer a Pedro: Pedro, não é esse o caminho, meu querido. Vamos lá. Que é o que Jesus sempre nos propõe. Veja, e aqui é a outra linha da vida espiritual, né? Nós damos um passo para trás, voltamos para as coisas antigas e ficamos com vergonha de recomeçar. Não, Jesus Cristo nos propõe um recomeço. Jesus Cristo nos propõe a capacidade de dar um passo adiante, mas um passo com Ele. E aí nós vamos ver aqui no final do Evangelho, Jesus Cristo vai perguntar para Pedro 3 vezes: Pedro, tu me amas? É óbvio que Pedro fica triste, porque Pedro pensa assim: acho que esse meu amigo não confia em mim. Talvez poderia falar assim, afirmando, é difícil porque eu não sei o que estava passando na cabeça de Pedro. Mas em todo caso, Pedro fica
fica triste, porque como é que ele pergunta 3 vezes se ele o amava? É como se dissesse para Pedro, quase que jogando na cara de Pedro: Pedro, fala sério comigo. Você me ama mesmo? Você me traiu, Pedro, por favor. O que na verdade Jesus Cristo está dizendo para Pedro é: Pedro, vamos lá, o caminho é outro. Jesus Cristo não é aquele que se vinga, não é aquele que vem com pauladas na nossa cabeça, com aquele que está pronto para... Não. Jesus Cristo entende as nossas debilidades, as nossas fraquezas, mas Ele não quer que nós fiquemos ali. O passo que Jesus nos propõe é um passo em direção a Ele. Isto é algo grandiosíssimo. E veja que Jesus Cristo vai dizer para Pedro: apacenta as minhas ovelhas. Não tem nada a ver com pesca aqui não. Jesus Cristo está reclamando de Pedro mais uma vez a missão ao qual ele foi confiada. E eu e você, meu querido irmão, minha querida irmã, recebemos uma missão de Jesus. E a nossa missão é aquela de falar de Cristo para as pessoas, dar testemunho com a nossa vida de Jesus. Ah, padre, mas eu sou pecador, mas eu falhei, mais isso, mais aquilo. Gente, isso pode acontecer mesmo conosco. Às vezes, quando nós não cumprimos um propósito, como tínhamos falado, às vezes, quando nós temos uma ideia que não levamos adiante, nós percebemos que tem uma ferida aberta dentro de nós. Mas esta ferida aberta nos proporciona uma novidade, nos proporciona acolher Cristo, nos proporciona abrir-se para a proposta do Senhor. Eu tenho certeza que Pedro deve ter sofrido muito quando Jesus Cristo fez as 3 perguntas para ele. E, portanto, a frase final do Evangelho é que é muito bonita: segue-me, segue-me. Não é que Jesus Cristo falou: ei Pedro, vai me trair de novo, não sei o quê, some daqui. Não, segue-me Pedro, o caminho é esse aqui, vamos novamente trilhar o caminho. Mas atenção, agora é diferente, porque é o Cristo ressuscitado, agora é definitivo. Pode acontecer que você, na sua vida com Jesus, no encontro com Cristo, Cristo te peça algo muito forte. Pode ser que Cristo peça para você: abandone tudo que você tem e vai para o mosteiro ser monge, vem ser padre, vai ser religioso. Isso pode acontecer. Mas isso pode também não acontecer. Então o que fica? Fica o fato da presença de Cristo. Onde nós estamos, lá na sua família, com os seus amigos, na sua casa, no seu trabalho, na sua universidade, Jesus Cristo está lá. O que nós não podemos fazer ou fingir que Jesus Cristo não está e voltar para as coisas do passado, para a vida pregressa. É ter a consciência que o Senhor está ali. E isto muda tudo. Saber que Jesus Cristo está com a sua família. Ah, padre, mas o meu marido, não sei o quê. Jesus Cristo está lá. Ah, padre, mas a minha esposa, Jesus Cristo está lá. Padre, mas eu não tenho paciência com meu filho. Jesus Cristo está lá. Jesus Cristo ressuscitado está ali. E é isto que muda tudo. Você poderá ou sentir vergonha e, portanto, querer escapar da presença de Cristo, como fez Pedro, ou enfrentar, entre aspas, a presença de Jesus. Ou seja, fazer as contas que Cristo está ali. E aí é quando as coisas começam a mudar mesmo. Porque Jesus Cristo é sempre iluminador. Jesus Cristo é sempre aquele que traz uma proposta nova, de vida completa. Somos nós que queremos ficar dando passos para trás. Ontem eu terminei com esta imagem, eu acho que vale a pena como símbolo, não? No início do cristianismo, um dos símbolos nossos cristãos é o peixe, porque o acrônimo, acho que é acrônimo, não vou lembrar o nome, acho que é acrônimo. O acrônimo de peixe em grego significa a palavra cristãos, né? Só que o peixe também tem uma simbologia muito legal. Vocês já viram o peixe nadar de ré? Peixe não nada de ré. Peixe é sempre para frente, né? Ele nunca... Quando o peixe tem que virar, ele vira, assim, mas ele não vai de costas. Essa simbologia pode nos ajudar muito a meditar essa semana. Nós estamos dando passos para trás, mas não é para nós. Não é da nossa natureza cristã. A nossa natureza cristã, como o peixe, é para frente. Vamos para frente, nós nadamos para frente.
e nadamos em direção a Cristo e com Cristo, porque no final do Evangelho é segue-me, segue-me. Quem você está seguindo? Aonde você está parado na sua vida? Qual é a realidade que você ainda não aceitou a proposta de Jesus? Hoje é o dia de dar esse passo. Hoje é o dia de confiar no Senhor. E mesmo com as nossas debilidades, imperfeições, tal qual as debilidades e imperfeições de Pedro, Jesus Cristo está ali. Está pronto para dizer para mim e para você: você me ama? Sim, Senhor. Tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Segue-me. É isso que Jesus Cristo nos propõe. Que Maria Santíssima nos ajude. Que assim seja. Amém.